Amém, igreja? Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nesse início de fevereiro. Feliz Páscoa para todo mundo. Vocês riem, mas daqui a pouco chega, tá? Vamos lá. Bem, no primeiro domingo de janeiro, nós falamos sobre Saul, lembram disso? Lembram? Qual foi o tema mesmo que a gente deu? Lembra aí que eu não lembro. Não queira para a sua vida, né? A biografia de Saul, parte 2. Começamos de trás para frente, correto? Hoje, então, a gente vai voltar para a parte 1. Então, quero convidar você. E o tema que eu dou para a gente meditar hoje é qual história estamos escrevendo para nossas vidas. Qual história estamos escrevendo para nossas vidas? Olhando um pouquinho para a história de Saul, né? A biografia de Saul, então, parte 1. Claro que vamos pegar algumas partes aqui, não vamos passar por tantos textos, né? Toda a história completa. Mas tentar olhar um pouquinho para essa biografia, para a história do primeiro rei de Israel, né? Um homem escolhido por Deus. Nós vimos a parte 2, como que foi ruim, né? Como que ele terminou a sua história, o que que ele fez da sua história, apesar de ter sido chamado por Deus, escolhido por Deus. A gente viu que ele tomou muitas escolhas erradas e uma história ruim. Vamos olhar para o início e perceber que tinha tudo para dar certo, né? Tudo era favorável à história daquele cidadão. No entanto, ele escreveu uma outra história. E quando eu olho para as biografias bíblicas, enfim, aquilo que tem me tocado nessa história de Saul, né? É olhar o que a gente está escrevendo da nossa vida. Porque Deus está conosco, amém? Amém. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Ele perdoou todos os nossos pecados, não foram alguns. Ele nos salvou, nos deu a eternidade com Jesus. Ele diz que estará conosco todos os dias, independente da luta, independente se você está feliz ou está triste, Ele vai estar conosco todos os dias. Disse ou não disse? Então a gente tem tudo ao nosso redor. Fora isso, nós temos as nossas famílias, nossas vidas, temos sim nossos problemas, nossas lutas, às vezes muito difíceis, mas eu acredito que a gente tem tudo para dar certo também na presença do Senhor, não é verdade, gente? A gente tem tudo para escrever uma história abençoada na presença de Deus. E por isso que eu deixo já essa pergunta como tema: qual história estamos escrevendo para nossas vidas? Primeiro ponto e texto que eu quero citar para nós aqui é olhando para a família de Saul, a vida familiar de Saul. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Você pode abrir, eu vou projetar, porque quando a gente usa muitos textos assim, eu gosto de já colocar aqui para adiantar. Vamos ler juntos aqui o versículo 1. 1, 2, 3. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ok, então olha só a família, né, de Saul. Vimos aqui uma família rica, influente. Saul vem de uma família rica, influente. Então a gente não pode dizer que ele vem de um contexto de vulnerabilidade. Isso que atrapalhou. E é verdade que temos muitos casos, né, dentro do contexto de vulnerabilidade social, de dificuldades financeiras. E muitas vezes isso atrapalha muito, né? Traz muitos problemas para a história de uma pessoa. Apesar que a gente vê também muitos resilientes, muitas pessoas que, apesar de um contexto de vulnerabilidade, de dificuldade, ela escreve uma história fantástica. Ela consegue ser resiliente, mesmo diante da sua história difícil. Mas não foi o caso de Saul. Ele vem de uma família tecnicamente estruturada, com condições, pessoas influentes na sociedade. E é engraçado que parece que a gente lê o jornal, né, de hoje em dia. Porque quantas vezes a gente vê no jornal pessoas de famílias influentes, com excelentes condições econômicas, mas, no entanto, estão envolvidas na criminalidade, nisso e naquilo, fazendo coisas que tecnicamente
não precisaria, né? Tem tudo. E Saul é um caso assim, que ele vem também de uma família rica, influente, tinha toda essa estrutura. E pensando na vida familiar, olhando para nós, como é que a gente vem? Olha só, quantas pessoas não tiveram a oportunidade de nascer em famílias cristãs? Eles até dizem, eu nasci na igreja, né? Eu nunca vi ninguém ainda, literalmente, nascendo na igreja, né? Mas eu entendo a figura aí, né? Então assim, mas quantas pessoas tiveram a oportunidade, aqui no nosso auditório, quantas pessoas nasceram em famílias já evangélicas, cristãs? Levante sua mão, por favor. Olha só quantas pessoas aqui tiveram a oportunidade. Isso significa que você foi educado, desde bebezinho, no ensino cristão, sendo ensinado a orar, a ler a Bíblia. Não é verdade? Olha que coisa, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de nascer numa família cristã, de ter um bom contexto familiar. Saul também teve. Olhando ainda alguma aplicação para nós, quantas pessoas não aproveitam as oportunidades, as ajudas que recebem? Quantas ajudas já recebeu, quantos apoios ali, e não aproveitou essas ajudas? O que a gente faz com cada ajuda que a gente recebe, apesar das dificuldades, das lutas? Ou ainda, quantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, e a gente faz o quê? A gente tem muitas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, e a gente faz o que com elas? Dentro da nossa casa, eu brinco que a gente tem Bíblia de todo tipo, de todas as cores. A gente tem a Bíblia do homem que ora, do homem que não ora. A gente tem a Bíblia de todo tipo, gente. Até político lança a Bíblia com o nome dele, tem de tudo. Enquanto muitas pessoas, muitas nações, não têm uma página da Bíblia. A gente tem a Bíblia no celular, a gente critica quem lê na Bíblia ou quem lê no celular, a gente faz de tudo. Quantas oportunidades nós não temos? E o que a gente faz com elas? No meu celular tem até um aplicativo para ver o grego. Olha que coisa, você vai lá e vê o texto, está tudo na mão. Saul vem de uma família com muitas oportunidades. Ouviu do Evangelho de todas as formas. Mas mesmo que você não tenha nascido de uma família cristã, observe quantas oportunidades você já não teve, nós não temos tido, quantas ajudas nós não temos tido. E a pergunta é o que a gente tem feito com essas oportunidades. Amém, gente?